existe uma forma de prever o futuro? Será? Vamos procurar saber melhor sobre isso, ficar atento nesta dúvida. E vamos ver explicações sobre isso. Vamos ver o que a igreja diz sobre isso. Fique agora com o Pode Crer. Então, nesse Pode Crer, nós vamos falar sobre essas questões de previsão do futuro, astrologia, numerologia, que estão em moda, né, Ricardo? E assim, partindo de uma experiência que eu vivi até mesmo na minha adolescência. Por ignorância, por não saber aquilo que a igreja falava, porque eu sempre fui de uma família católica, missa aos domingos e tal, mas eu busquei muito esse tipo de coisa, cartas, leitura de mão. E por que a igreja nos ensina que isto é errado? Por que isso é errado, Ricardo? Primeira coisa, a maioria das pessoas, dos jovens, dos adultos, fizeram essa experiência como você fez, André. Tudo isso cai naquilo que o catecismo da Igreja Católica vai denominar de superstição. Superstição, primeira coisa, é um pecado. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, adorar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E esse adorar a Deus está ali impregnado uma confiança nesse Deus. Então, a partir do momento que eu não tenho uma confiança total em Deus, naquele que me criou, eu começo a acreditar em outras coisas. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2111, vai nos falar sobre a superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância, de alguma maneira mágica, a certas práticas em si, mesmas legítimas e necessárias. E aqui eu não falo daquela superstição, ou melhor, o catecismo não está trazendo aquela superstição do mundo pagão. Acreditar em pé de coelho, em figa, em ferradura, mas o catecismo nos alerta os cristãos a não trazer essa superstição aos objetos sagrados. Quando fala aqui, em si mesma legítimo ou necessário, atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições que elas exigem, é cair na superstição. Por exemplo, aquela pessoa, o fiel, que sem se converter, sem querer mudar de vida, acha que vai ser salvo por usar o escapulário. Isso é um ato supersticioso. Simplesmente usar por Entendi. usar. Exatamente. Aqui na nossa região tem muito a questão da pílula do Frei Galvão, por exemplo. Às vezes a pessoa acha que eu levo a vida do jeito que eu quiser, vou lá, tomo uma pílula do Frei Galvão e curo todas as minhas doenças. Coisa mágica, curo né? todas as minhas enfermidades e vou ter uma vida longa, cheia de saúde. Não, exatamente isso que você falou. Precisa primeiro de uma mudança de vida. Achei muito interessante, outro dia eu assistia, tem uma fé da questão do dia do São Benedito, onde se entrega doce para as pessoas, aqui mesmo em Guaratinguetá, pertinho da gente. E uma senhora que foi entrevistada, ela falava que se a pessoa, e aí ela usou algo muito interessante, em estado de graça, for com a sua fé receber o doce no dia do santo, ela pode sim receber uma graça de Deus, mas estando em estado de graça. Exato. Então ela primeiro, nessa mudança interior de vida, para depois... Isso é o que o catecismo vai falar de disposição interior. Então, eu desejo ser de Deus, eu quero mudar de vida. Porque senão nós vamos tomar os sacramentais como algo supersticioso. E aí a minha fé, ela não vai levar aquilo que realmente ela precisa me levar. Sacramentais, você explica pra gente o que são os Os sacramentais. sacramentais, por exemplo, a água benta é um sacramental. Quando o padre abençoa a água, então ela
E o que significa? Ali está contida a oração de toda a igreja. Então, importante para não nos tornar pessoas supersticiosas, ou seja, tem uma frase muito linda que eu achei sobre a definição de superstição: restos de mentalidade pagã na vida de pessoas já convertidas. Falando nisso, Ricardo, tem muitos católicos que acreditam em horóscopo. Sim. O que a igreja diz disso? Muito bom. Primeira coisa, o que está ligado ao horóscopo? Aquilo que nós sabemos, eles falam sobre os zodíacos, segundo os zodíacos, que vem da astrologia. E aí o catecismo da Igreja Católica, ele também vai falar sobre a astrologia. Há o Tertuliano, aquele que mesmo que disse uma frase muito conhecida, que o sangue de mártires são sementes de novos cristãos, ele vai falar que a astrologia tende à idolatria. Porque ele ainda diz algo muito forte, porque é uma obra, o autor da astrologia é o próprio Satanás. Então você começa a acreditar na ação, no movimento do cosmos, dos astros. Ou seja, você deixa de acreditar naquele que é o nosso único Deus, por isso é um pecado também contra o primeiro mandamento, de colocar Deus sobre todas. Deus precisa estar em primeiro plano na nossa vida. Você deixa de acreditar em Deus, na palavra de Deus, para começar a acreditar num signo. Aqui outro sinal. Qual é o teu signo? As pessoas logo... eu sou de leão. Exatamente. Não, o único sinal do cristão é o sinal da cruz. O nosso sinal é o sinal da cruz. Eu não preciso ler alguma coisa, um presságio de que aquele dia, porque aquele planeta está de acordo com outro planeta, enfim, porque eu não vou poder sair de casa. Eu começo a estar condicionado e começo a acreditar em algo que não vem de Deus. Eu acho que por isso que faz um mal muito grande para a vida dos católicos, dos cristãos. É uma coisa que tão lógica, a gente, assim, usando o nosso raciocínio, né, Ricardo? Tá bom, os astros, né? Os astros foram criados por Deus. Mas quem maior do que Deus, que é o criador de tudo isso, né? Minha vida está nas mãos daquilo que os astros vão dizer ou daquele que criou tudo isso, inclusive me criou, né? E outra coisa, quando a gente fala para a parte falando sobre signos, né? Há então determinado grupo de pessoas que nasceram num determinado tempo do ano, naqueles meses, vão ter as suas vidas condicionadas, como se Deus fizesse a gente em lote. Né? Esse lote vai viver isso aqui, esse lote vai fazer... Eu acho muito pouco, acho diminuir muito aquilo que é o plano de Deus. Mas aí, Ricardo, minha pergunta vem aí. É boa, eu acho, a intenção das pessoas, por exemplo, quando elas dizem, eu quero saber como vai ser meu futuro, eu me preocupo com o meu futuro. É uma intenção boa, né? Eu me preocupar porque eu quero ser feliz, o que vai acontecer, né? Então, a intenção é boa, mas as maneiras que as pessoas buscam para encontrar essas respostas, que é uma maneira errada e prejudicial. Por que a previsão do futuro é algo errado? Buscar a previsão do futuro. O Catecismo da Igreja Católica também nos dá esta resposta. No número 2116, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. Tudo isso é rejeitado por Deus. Porque por detrás de tudo isso, e aqui é o importante para nós, querer conhecer o futuro. O que está por trás de querer conhecer o futuro? É querer se igualar a Deus. A Deus pertence o futuro. A nossa vida precisa estar em Deus. Na verdade, por detrás de tudo isso está a falta de confiança no Deus que nos criou. Entende? Então, é a Ele que nós devemos confiar. Nós precisamos colocar a nossa vida na providência divina. A minha parte como cristão, como católico, como um filho de Deus, é viver bem o presente segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. O futuro Deus cuidará. É muito interessante como que esse quadro nos ajuda, porque eu só fui tomar consciência disso tudo, dessas questões, depois que eu tive minha experiência com Deus, né, já com 20 anos. E depois isso acabou se tornando matéria de confissão. Por isso, o Pode Crer, ele tem esse objetivo
de nos dar uma direção, nos mostrar aquilo que é a voz da igreja e nos orientar para uma mudança de vida. Então, quero agradecer, Ricardo, mais uma vez você ter estado aqui, ajudou a mim, a nós, né, Com Tiago? certeza, e muita gente, E né? com certeza você em casa. Então, se você já buscou essas práticas, por exemplo, algo que eu buscava quando eu era até criança, adolescente, aquela prática do copo, de saber o que os espíritos vão me falar sobre o meu futuro, isso é errado, precisa virar matéria de confissão. A gente precisa pedir perdão a Deus por essas práticas, por esses pecados cometidos. Então, muito obrigada, Ricardo. Valeu. E até o próximo Pode Crer. E esse foi o nosso Pode Crer de hoje, que sempre vem tirar as nossas dúvidas. E por falar em dúvida, com esse tanto de informação que nós temos no mundo, na internet, era pra gente, pra todos sabermos aquilo que nós queremos ser, a nossa carreira, a nossa profissão, ir atrás. Mas não é isso que acontece, Deia. Por que será que isso não acontece com os jovens? Olha, aqui na minha bola de cristal eu estou prevendo que a resposta é a seguinte. Gente, são inúmeros fatores. Talvez porque nem sempre o mercado apresenta todas as possibilidades que realmente existem. Geralmente o mercado costuma apresentar aquelas que são mais lucrativas, que têm um maior retorno financeiro. Mas, por exemplo, você vai fazer um teste vocacional, dificilmente ele vai te apresentar que você tem aptidão para ser esposa, mãe e dona de casa. E essa é uma opção maravilhosa de um futuro que alguém pode escolher. Mas nem sempre isso é apresentado. Nem sempre o mercado apresenta a opção que nós fizemos, por exemplo, de sermos missionários. E aí, como é que você fez essa escolha, Tiago? Então, olha, eu diria que Deus fez essa escolha antes de mim. Vou jogar pra ele a responsabilidade. Mas, claro, eu precisei ir me abrindo a isso e percebendo os sinais que Deus ia me dando. Claro que eu planejei, eu me formei, eu escolhi uma faculdade, eu terminei, planejei o meu futuro profissional, o meu futuro de casar, de ter uma casa, de ter família. Tudo isso estava dentro dos meus planos. Porém, quando eu me encontrei com Deus, eu fui me abrindo e Deus foi mostrando o plano que Ele tinha pra mim. Então eu fui descobrindo e fui sacando e fui percebendo, não, o plano dele é melhor do que o meu. Então eu fui acolhendo e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu estou concretizando, o meu futuro está acontecendo. E você, Jane, com seus 16 anos, tinha o projeto, o sonho de ser uma missionária na Canção Nova? Jamais. Nem sabia que existia, né? Peraí que eu quero ouvir esse papo também, porque eu Exatamente. vi essa menina nascer pra Deus. É verdade. O Pique me acompanhou muito e ele tem muito... Deus usou muito dele na minha vocação também, nos inícios. né? Então Fica nós meio chamamos o perdido. convidado certo. Que isso, gente. Mas é interessante ver isso também, que Deus ele se utiliza das pessoas pra gente se encontrar também, né? Porque Deus às vezes fala através das pessoas quando a gente não consegue ouvir a voz dele. Então, ver, perceber essas coisas é muito bacana. Talvez a gente não consegue olhar para uma profissão, ver alguma coisa que a gente pode fazer, talvez porque a gente tá preso a processos interiores e a gente não se lança aquilo que são as possibilidades para o futuro. Né? Exatamente. E como a gente estava falando, nos meus 17 anos eu estava perdida. Na verdade, eu não tinha muito sonho, não tinha muita perspectiva de vida. Eu vivia aquilo que deixa a vida me levar. leva eu. Vinha e chava Jane. Exatamente. pra onde E queria. a partir do meu encontro pessoal com Deus, onde ali eu encontrei um novo sentido, aí as coisas começaram a clarear. Ainda bem, Agora, graças a Deus. né? e com a galera nas ruas, como é que será que isso tem acontecido? Será que a galera tem já essa consciência daquilo que espera, do futuro, daquilo que almeja? Sabe o que vai ser do seu futuro? Vamos conferir? Vamos lá, de... Rasgando o verbo. Hoje no quadro Rasgando o Verbo nós iremos falar sobre o futuro. E aí, você já pensou o que você quer da sua vida daqui 5 meses, 5 anos, 10 anos? Eu tenho certeza que você já planejou algo há tempos atrás para ser vivido no hoje. E muitas vezes pode ser que não aconteceu aquilo que você queria. Mas nós precisamos sonhar, nós precisamos planejar. Então, o tema de hoje é sobre o futuro. Nós vamos ouvir das pessoas o que elas pensam sobre o futuro. Vamos lá? Há alguns anos atrás, há 7 anos atrás, você olhando hoje para a sua vida, o que você imaginava ser, você hoje é? Não. Atualmente eu não faço nada, mas eu imaginaria que eu conseguisse algum emprego logo. E daqui 7 anos, o que você gostaria de ser? O que você pensa para o seu futuro? Eu sou bem indeciso sobre as coisas que eu vou ser.
Então, eu imagino que eu faria alguma faculdade das coisas, envolvendo as coisas que eu gostaria de fazer. Algo entre mecânica, engenharia civil, ou mesmo ser professor de física. O que você acha sobre descobrir o futuro, sobre a leitura de cartas, de mão? Eu acho que aquilo não acontece de verdade. É melhor você tentar se esforçar para o seu futuro ser verdadeiro, do jeito que você quiser. Você acredita que Deus tem um plano para você ou você acredita no destino? Eu acho que não existe nenhum nem outro. Eu acho que a gente tem que conseguir pelo nosso próprio esforço. O esforço pessoal, ele é imprescindível para que nós nos realizemos diante daquilo que é o projeto de Deus para nós. Mas não basta só o projeto de Deus para nós, como também não basta só esforço pessoal. É preciso unir aquilo que é o meu esforço à graça de Deus. Sem a graça do Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Mas veja que interessante. Futuro, ele é construído, sim, com a nossa vida, com o nosso esforço. É claro que Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas em que sentido Deus sabe de tudo? Olha, Deus sabe de tudo como aquele grande jogador de xadrez, por exemplo, que está ali com o tabuleiro e com todas as peças ali, que sabe que se mexer o peão para cá ou a dama, a rainha para lá, vai ter as suas repercussões, as suas consequências. Deus sabe de tudo, Deus sabe do futuro, nesse sentido, que sabe que se nós dermos um passo para cá, sabe das consequências, um passo para lá, sabe das consequências, tudo está nas mãos de Deus. 7 anos atrás, eu não imaginaria como estou hoje, pois 7 anos atrás eu tinha um plano de prestar vestibular para veterinária, medicina veterinária. E hoje sou formado em administração e trabalho no ramo bancário. E como você imagina o seu futuro? Daqui 7 anos, onde você imagina estar, fazendo o quê? Daqui 7 anos eu imagino estar com uma empresa própria, fazendo a gestão de pessoas. Você acredita que Deus tem um plano para você? Ou você acredita no destino? Não, eu acredito que Deus tem um plano. Ele, a cada dia, ele está no controle. Na verdade, Deus não está no controle, Ele é o controle. Sim, de fato, Deus tem tudo nas suas mãos. Ele tem o controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso o Catecismo da Igreja nos aponta que toda tentativa de ler futuro, de procurar saber por este ou por aquela forma, aquilo que vai ser o meu futuro, é uma tentativa de poder, é uma tentativa de dominar as coisas que não competem a nós. Ao extremo que a imprevidência, ou seja, aquela pessoa que não se prepara, aquela pessoa que quer ser um ótimo profissional, mas não estuda para isso, não se inscreve numa faculdade, não se inscreve no vestibular, não estuda para o vestibular, como é que vai passar? Não é assim. Não é a imprevidência, mas também não é essa necessidade extrema de querer governar tudo e eu que manipulo tudo como vai ser. Não. Eu e você precisamos contar continuamente com a providência de Deus, com essa graça, com este Deus poderoso, sim, mas que é Pai das misericórdias, que é próximo de nós e que quer junto conosco caminhar em toda a nossa vida. Vale a pena submeter a sua vida a Deus. Vale a pena submeter, colocar aos cuidados dele aquilo que são os seus projetos. Qual é o seu projeto? Apresente ele a Deus, porque o projeto dele é um projeto de felicidade. Galera, tudo que é bom, passa rápido. Porque tem comida na hora, tá acabando. Mas foi muito bom a gente falar sobre o tema de hoje. Maravilhoso e muito pertinente, eu diria. Falei bonito agora. Nas atuais circunstâncias. Nas atuais circunstâncias onde a gente tem buscado descobrir o nosso futuro de formas tão erradas e muitas vezes buscado soluções para a nossa vida também de formas que não dizem respeito àquilo que Deus espera da gente. O que a gente aprende com esse programa? Vamos confiar o nosso futuro a Deus, saber que Deus tem sempre o melhor para nós, mas dar os nossos passos, né, Jane? Exatamente, nós só temos o dia de hoje, essa é a nossa certeza. O ontem já passou, o amanhã a Deus pertence, como nós falamos. Então, hoje é o dia para nós recomeçarmos. Se você não fez nada até agora, agora é a hora de fazer. Então essa é a dica. Aproveite bem o dia de hoje, que é o nosso presente. Porque o futuro
é construído a partir do hoje, das Exatamente. escolhas que eu faço no hoje. Então Muito vamos bem. escolher bem para que o nosso futuro seja bom e nós vivamos em paz e alegria. No minuto seguinte, É outra língua essa aí. A língua do nhunhunho. dá um desconto que eu tô, né? É a voz, é a voz, é a voz. Comprometida aqui. Estafônica. Mas aqui nos nossos próximos minutos nós esperamos ouvir uma boa canção com Peter de Lauro. Obrigado pela Vamos sua lá, presença muito aqui. obrigado, Foi Léo. ótimo. E quem quiser adquirir o CD Sala de Estar, é só entrar em contato com o DDD 12 3186 2600, pedir o seu produto, o seu CD ou também loja.cancional.com para você adquirir, entregar para alguém que gosta também de uma boa música, vai ficar bem da hora. Bem o CD. parceiro. Vamos lá. Vamos lá. De música. Um sorriso pálido sem cor, solidão